O segundo tema do 33º grupo é a dialógica dos Estados Unidos, do EUA. A lógica e dialética do primeirão. É o primeiro, né? Destacado. Então, a dialógica dos Estados Unidos seria a lógica e a dialética. A lógica você pode estudar no Organon, de Aristóteles, que foi a primeira abordagem, 2.300 anos já. Mais que isso. E quando ele abordou, evidentemente era praticada nos Estados Unidos, na Grécia, e há bastante tempo. E a dialética também, desde 2.600 anos. Quer dizer, 600 anos de Cristo. Ela surgiu mais ou menos ao mesmo tempo na China, sob a forma do taoísmo, Tao Te Ching, de Lao Tse, e no Ocidente através dos dialéticos. E foi dos sofistas. Sócrates atacou os sofistas e acabou liquidando-os. Com isso ele prestou dois desserviços, porque os sofistas são os políticos de agora. Sem proteção, sem estudar os políticos, nós não temos defesa contra eles. E do outro lado ele acabou com o estudo da dialética também. Isso passou até Hegel. E Hegel era um sujeito que abordou isso, um filósofo considerado muito complicado e pouco lido, que foi mais um motivo de rejeição. Aí Engels, Frederico Engels, abordou também, e ele era amigo de Marx. Os dois trabalharam a questão do socialismo e comunismo, fizeram um manifesto comunista. Isso tornou a dialética mais detestada. Mais adiante eu comprei um punhado de livros, que ainda estou por ler, bastante mesmo. Inclusive esse livro aqui, ó, A Concepção Dialética da História, de Antônio Gramsci, que é alguém detestado, porque agora que o capitalismo parece ter vencido, estão denegrindo todos os teóricos socialistas e comunistas. Bom, pode ser que Gramsci, numa análise mais profunda, seja visto definitivamente assim na história, mas não é como eu penso. Em todos os casos, a dialética foi abordada na União Soviética, então passou a ser testada no Ocidente. Quando eu entrei na faculdade e me interessei pela dialética, os professores zombaram de mim, porque, obviamente, o Ocidente todo parece rejeitar a dialética. Mas, adiante, eu juntei as três leis que já existiram, a de Trotsky, que diz que a mutação nos conjuntos é a minha interpretação, a mutação em qualquer conjunto é diferenciada. Você não pode tratar Belo Horizonte e Vitória do mesmo modo. Elas aceleram, essas cidades aceleram e desaceleram em ritmos diferentes. Sendo assim, o ritmo de Vitória pode ser acumulativo e o de Belo Horizonte desacumulativo, pode ser redutivo. Então, para cada ente você tem que estabelecer uma série de equações, uma matriz. Então, se você cria uma matriz para Belo Horizonte, Manaus tem que ter outra, Belém mais uma, Assunção no Paraguai uma outra, Porto Alegre, né, São João de Meriti, e assim por diante. Todas as cidades, as pessoas, que são aquelas quatro: indivíduo, família, grupo e empresa, e todos os ambientes, cidade, município, estado, nação e mundo, tem que ser tratados por uma matriz distinta, eles mudam diferencialmente. Os dois elementos seguintes, que eu chamei de corolários, seriam a mola dialética e a herança
virtual que eu introduzi. A mola diz respeito aqui. Se você pega o extremo e o outro extremo, esquerda e direita, eles estão numa posição de relativo equilíbrio. Se a esquerda puxar para a direita ou a direita puxar para a esquerda, inicia um movimento de oscilação. O diagrama Yin e Yang entra em ação. Então, há uma mola. Se você puxar a esquerda, a direita, puxar a direita ou a esquerda para o outro lado, ela comprime e há uma tendência a dilatar. E essa tendência, já que cada extremo, nos extremismos, esquerdismo e direitismo, que são doenças mentais, doenças psicológicas, já que nesses extremos existe 2,5%, 1 sobre 40, então sobram 39. Se o esquerdismo conseguir trazer todo o corpo, mente, social, econômico para a esquerda, a superesquerda, o esquerdismo, então cria-se uma rejeição de 39 para 1. Um movimento terrível é criado. A mola é comprimida ao máximo e ela tende a distender de forma dilacerante, disrupção pura, a rompimento, a esgarçamento e rompimento do tecido social. A trama e a urdidura social, o tecido social, vai ao limite e começa a romper. E a herança virtual diz respeito aqui. Se você vir como uma linha, que é certo e errado, mas se você vir como uma oscilação, uma onda senoidal ou cossenoidal, então a herança diz que se houver um corte em qualquer momento, se um agente de indivíduo a mundo for cortado, a herança dele manifesta no ambiente e nas pessoas. Quer dizer, o que ele vinha fazendo ou deixando de fazer continua no meio, entre as pessoas ambientes. Então, a dialógica dos Estados Unidos não existe, porque eles não estudaram, eles preferiram se manter no plano da lógica, desconsideraram, eles são práticos, pragmáticos, e desconsideraram as oscilações, os ciclos. Aí várias pessoas têm reintroduzido os ciclos, Kondratiev, Minsky, Batra, vários deles têm reintroduzido os ciclos, você pode pegar lá. Só que é uma reintrodução através da economia e não da psicologia, ou, melhor ainda, da filosofia e ideologia e da tecnociência. Então, a lógica e a dialética do primeirão não existe. Os Estados Unidos continua em primeiro lugar porque Cristo trabalhou todo mundo, inclusive trabalhou lá, de forma que a confiança, espero poder falar disso depois, a confiança, a amizade, a caridade, o amor, todas essas coisas que Cristo plantou, levaram a que os Estados Unidos se desenvolvessem e superdesenvolvessem. Mas não existe dialética nenhuma lá. A teoria dos ciclos foi abortada nos Estados Unidos, em toda parte, no Ocidente, exceto que o Oriente consegue um arremedo do tratamento através da emoção do Tao, que é amplamente espalhado na China. A China está na frente, mas emocionalmente não consegue raciocinar sobre os elementos da teoria. Eles apenas praticam a dialética através do Tao. Eles herdaram a parte emocional da dialética via Lao Tse, o velho sábio. E a parte racional da dialética, que esteve na Grécia e no Ocidente, foi morta, apedrejada por Sócrates e os seguidores dele, aqueles 12 que são retratados, inclusive Platão, que passou para frente até durante toda a história da academia,
e passou a Aristóteles, que era um discípulo dele. Portanto, Aristóteles abordou a lógica e não a dialética. E aí matou a dialética durante 2.500 anos, 2.300 anos. O Ocidente ficou sem poder analisar as subidas e descidas, a luz e as trevas, a relação da luz e das trevas, das acumulações com gasto. Então o Ocidente ficou capenga, uma perna só. E os Estados Unidos é primeirão só porque Jesus remotamente construiu os Estados Unidos, como construiu a Europa, o Brasil, a América Latina toda, e agora está construindo a China através de caminho de duas vias. Agiu no Japão um pouco e assim por diante. Toda parte. Depois espero poder comentar isso. Mas o primeirão não tem dialógico, porque não tem a dialética, só tem a lógica. Então ele padece de defeitos também. Ele não é uma sociedade equilibrada, equilibradíssima. Só subsiste porque Jesus a protegeu até agora. E assim com os outros todos. E a dialógica ainda está por ser restaurada.